Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos. E o título do trimestre é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição 11, cujo título é O Zelo do Apóstolo pela Sã Doutrina, zelo do apóstolo pela sã doutrina. E a leitura diária de hoje, sexta-feira, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 32. Mais uma leitura extensa, cuja epígrafe é Os limites da liberdade cristã. Os limites da liberdade cristã. Assim como dissemos ontem, o texto é muito extenso, não vai ser muito proveitoso para nós lermos todo o texto aqui agora, haja vista que o espaço que nós queremos disponibilizar para o irmão é curto. Mas você deve abrir a Bíblia Sagrada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 23 a 32 e fazer a leitura. Inclusive, esta leitura ela é fundamental. Sabe por quê? Existe uma parte da Bíblia Sagrada onde o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele vai falar do fraco na fé. O fraco na fé é aquele que, infelizmente, ainda está preso a dias, ainda está preso à comida, porque um crê que tudo pode comer, outro crê que não pode, etc. Está preso a dia, se não for por esse dia eu perco a salvação, se for por aquele eu posso ser salvo e assim por diante. Paulo então ele traz esta questão dos sábados, das boas novas, e ele volta aqui na carta aos Coríntios, ele abordou o assunto lá para os crentes de Roma e agora aborda para os crentes de Corinto. Nós estamos já há uns 2 dias fazendo referência a Corinto, uma igreja cheia de facção, etc. E uma igreja agora que precisa compreender o que vem a ser fator consciência. Então, neste capítulo 10, nos versículos 23 a 32, nós temos um apelo à consciência que vai servir como limite da liberdade cristã. Exatamente. O ponto de hoje, ele nos chama a atenção da consciência individual, que vai ela ser o limitador da liberdade cristã. Observe bem que Paulo, para poder introduzir o assunto da liberdade cristã, no versículo 23, eu diria que começa no 22 e termina no 33. A sugestão é do 23 ao 32, mas eu diria que era melhor fazer a leitura do 22 ao 33. Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas. Aí disse Paulo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isto quer dizer que tudo é lícito ao homem. O homem tem a capacidade de fazer. As minhas mãos podem ajudar alguém, as minhas mãos podem pegar uma faca e tirar a vida de alguém. Pode, não estou dizendo deve. Poder e dever são coisas diferentes. Eu estou dizendo que pode. Então todas as coisas podem ser feitas, logo todas as coisas são lícitas. São possíveis, são alcançáveis, são realizáveis, mas nem todas elas convêm, quer dizer, nem todas elas devem ser realizadas. Então ele começa aqui para introduzir que tudo está disponível, mas a nossa razão é quem vai nos levar a compreender se nós devemos ou não fazer tal coisa. Eu posso xingar alguém? Posso. Eu posso mentir? Posso. Posso fazer tudo, mas não devo. Aí Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí ele vem lá no versículo número 25 e diz, quando você for convidado para a casa de alguém, olha o fator consciência aí, coma de tudo. Colocou na mesa, coma. Nem pergunte. Tem-se a história de uma irmã que estava passando necessidade dentro de casa e orou em alta voz, Deus, um servo aí, manda alguém que prepare para mim uma cesta e mande me entregar. Aí o vizinho ouviu e o vizinho não gostava muito dos crentes. Aí foi lá, fez uma feira, preparou um negócio lá muito bom e mandou para a irmã.
Aí disse para o entregador: quando ela perguntar quem foi que falou, você disse que foi o diabo. Aí a irmã recebeu aquela feira e ficou de boa. O camarada chegou e ela disse: não, bota ali. Aí foi botando, foi colocando e tal. Quando o camarada foi saindo, ele perguntou: a senhora não vai perguntar quem mandou, não? Ela disse: eu não. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aqui, a orientação é semelhante. Vá lá, se ele colocar na mesa, coma calado. Não diga absolutamente nada. E se por acaso ele te disser e você ficar sabendo que aquilo é consagrado aos ídolos, aí não coma. Por quê? Por causa da consciência. Olhe que o fator consciência está bem destacado aqui. Aí ele, depois de ter dito que todas as coisas são lícitas, depois de ter falado essa questão do comer, ele chama a atenção, e aqui eu vou chamar a atenção para você também, que o não comer, não coma essa carne, etc. Isso aí foi uma questão para os judeus, num momento específico, foi no deserto, comer carne de porco poderia atrapalhar, e aquele povo não compreendia por que aquilo haveria de acontecer. Se Deus fosse explicar de forma científica, ninguém compreenderia. Aí Deus disse: olha, faz o seguinte, se remoer e tiver a unha fendida, você age assim. Se não remoer e tiver a unha fedida, você faz assim. Mas e aí Deus foi explicando tudo direitinho, o povo: então se remoe. Entendi. Era a capacidade do povo daquela época, mas não havia proibição de comer. Você sabia que lá atrás, em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 1, tudo que se move sobre a terra, que não comia, até aquele momento não comia, Gênesis do 1 ao 9, não comia-se carne de animal, era somente frutas. Mas a partir do capítulo 9, o Senhor diz: tudo que se move sobre a terra vai ser-vos-á para mantimento. E é por isso que os animais vão ter pavor de vós. Então, tudo foi feito para a nossa manutenção. Se move, tem vida, serve para a nossa manutenção. Aí se alguém perguntar: mas move, tem vida? Serve para a nossa manutenção. Então, aqui está se usando o fator consciência para que nós saibamos o que podemos e o que não podemos fazer pela nossa consciência. Aí quando ele vai adentrando no texto, ele chega no versículo de número 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o 32, que é o indicado no texto, diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeu, nem a grego e nem a igreja do Senhor. Num resumo, para que nós encerremos este comentário, às vezes você não faz alguma coisa, não é bem por causa da tua consciência, é por causa da consciência do outro, que ele é mais fraco. Ele não suporta. Na igreja de Corinto, no meio de toda aquela facção, aquele povo muito espiritual, etc., um queria dizer o que o outro: mas fulano está fazendo isso, está errado. Mas às vezes não está, a consciência dele não o condena. E se a consciência não o condena, dê glória a Deus. Agora, se a consciência o condena, não faça, porque aquilo que a consciência condena é pecado. Haja vista, nós já temos dito em outra ocasião, que lá no juízo final, o livro da consciência, ou a própria consciência, será chamada a efeito no momento do julgamento, e todos passarão por ela, especialmente aqueles que nem foram evangelizados, eles terão a consciência para julgá-lo. Sendo assim, hoje nós aprendemos que a nossa liberdade cristã, ela tem um limite que é posto pela nossa consciência. Existem coisas que nós podemos fazer, mas não devemos, e às vezes não é nem por nossa causa, é por causa do outro, para que nós não demos escândalo a ninguém. Domingo na Escola Dominical você vai estudar mais sobre a sã doutrina e vai compreender essa questão da consciência aplicada à sã doutrina. Questione teu professor, fica na paz do Senhor.